Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte: os piores inimigos nas provações. Exatamente, os piores inimigos na hora das provações da vida. Pastor, quais são esses inimigos? Fica comigo, eu vou te falar exatamente quem são esses inimigos e como você pode vencê-los, exatamente, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. Eu quero começar com você lendo a palavra do Senhor. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, a grande realidade é que a vida cristã é uma jornada repleta de altos e baixos, não é verdade? É verdade, pastor. Momentos de alegria, certo? Momentos de tristeza e muitos desafios nessa jornada cristã. E em meio às provações, é comum nós sentirmos muitas vezes paralisados, exatamente, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. E quantas vezes nós realmente estamos diante de uma situação tão difícil e ficamos como se a gente estivesse imóveis, não é verdade? Sem saber como agir ou para onde ir. Se você se encontra nesse momento exatamente como eu estou falando, é nessa hora que você precisa entender que Deus sempre está ao seu lado. Muitas vezes nessa hora é fácil até, na realidade, é questionar, né? A nossa capacidade, a gente às vezes começa a duvidar do propósito de Deus, ou até mesmo desistir de algumas coisas antes de tentar. Mas a Bíblia nos mostra, olha, que as provações não é o fim da nossa história. Na realidade, elas são oportunidades para crescermos na fé e para aprendermos a depender mais de Deus e descobrir a força que Ele realmente pode nos dar, a força que Ele coloca dentro de nós para vencer a cada dia. Por isso, é muito importante você vencer esses inimigos aqui na hora da provação. O primeiro inimigo que eu quero deixar é o seguinte: o medo do fracasso. Exatamente. O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos que enfrentamos. Ele surge quando colocamos a nossa expectativa alta demais em nós mesmos. É verdade. Ou quando temos a reprovação dos outros. Esse temor pode nos paralisar, pois essa ideia, de não alcançar o resultado esperado gera, na realidade, uma sensação de inadequação ou até mesmo de vergonha. Por isso que é importante você lembrar que o fracasso não define quem você é. Vou repetir: o fracasso não define quem somos. Ele é apenas uma etapa do processo de aprendizado e de crescimento na sua vida. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Pedro. Pedro é um exemplo clássico de alguém que enfrentou o medo do fracasso. Ele tinha um grande zelo por Jesus, mas na noite em que Jesus ele foi preso, o que acontece? A Bíblia nos mostra: Pedro negou conhecê-lo por 3 vezes, por medo das consequências que ele teria em dizer que conhecia Jesus. Após esse fracasso, Pedro se arrependeu profundamente. E o que aconteceu? Jesus o restaurou e usou ele de forma poderosa, olha só, gente, para edificar a sua igreja. E o que a gente aprende com isso, pastor? A gente aprende que com a história de Pedro, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Talvez alguém esteja aqui diante de uma provação
devido a uma falha que você cometeu, diante, certo, de um deslize que você teve, uma decisão errada, e você acha que Deus te abandonou, que Deus não está com você, que Deus não te escuta mais. Isso não é verdade. Estou mostrando para você que mesmo Pedro tendo negado ao Senhor, mas depois do seu arrependimento, grava essa palavra, arrependimento, Deus restaurou a sua vida. Portanto, não tenha medo do fracasso. É exatamente isso. E isso é um inimigo terrível que luta diariamente com todos nós que estamos aqui. Você quer ver um outro inimigo que se levanta nos momentos das provações? É a insegurança. A insegurança, o que é, pastor? A insegurança, gente, é aquela voz interior que sussurra, isso mesmo, sabe? Aquela voz lá no fundo que diz assim: você não é capaz, você não é bom o suficiente. Sabe, essa voz, ela nos faz duvidar de nossas próprias habilidades, dos talentos e até mesmo do propósito que Deus colocou em nossas vidas. Gente, isso é terrível, certo? Essa dúvida pode nos levar a hesitar, a não dar o primeiro passo, exatamente, ou até mesmo desistir antes de tentar viver o novo de Deus na nossa vida. Olha como isso é terrível. A Bíblia nos mostra isso, gente. Olha só, eu vou mostrar para você. A Bíblia nos mostra, pastor? Mostra. Olha o que diz a palavra do Senhor em relação a Moisés. Uma história muito conhecida. Moisés lutou com a insegurança quando Deus o chamou para libertar o seu povo Israel do Egito. A Bíblia é muito clara. Ele começou a questionar a sua própria capacidade. Você pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, foi o que ele disse, olha só, deixa eu até ler aqui para você. Ele disse assim, ó: quem sou eu, olha aí, para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então veja, além disso, ele alegou que ele não era um bom orador. Exatamente, além disso aqui, ele ainda disse que ele era pesado de língua, eu não sou um bom orador, certo? Você vê isso em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Sabe, gente, mas a Bíblia nos mostra que Deus o assegurou de que o nosso Deus estaria com ele e que o Senhor ia lhe capacitar. Sabe o que a gente aprende com Moisés aqui nessa passagem? É que a segurança, grava essa palavra, a segurança não vem de si mesmo, mas a nossa segurança vem da presença e do poder de Deus na nossa vida. Talvez você esteja vivendo esse momento como Moisés estava vivendo, no deserto, esquecido, exatamente, provação duríssima, porque já demorava 40 anos que ele estava ali, certo? E aí ele se sentia inseguro. Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Você está vivendo a provação da vida e você está aí com medo, você está aí pensando em desistir, até mesmo antes de tentar. A dúvida está tomando conta, aquela voz está dizendo: você não é capaz, você não pode, você não é bom, você não nasceu para isso, você não tem mais jeito. Tem muitas vezes que chega até a falar assim, certo? Você é a ovelha negra da família. Gente, cuidado. Essa voz interior é o que gera insegurança na sua vida. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu sou a tua segurança. Eu sou o Senhor que estou com você, que te ajudo e que jamais te deixo só. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver o terceiro inimigo? Esse inimigo aqui é terrível também. Olha só, gente. No momento das provações da vida, você tem que ter muito cuidado, por incrível que pareça. Mas sabe que esse inimigo aqui, eu já vi na vida de muitas pessoas. O que, pastor? O perfeccionismo. Exatamente. O perfeccionismo, pastor, o perfeccionismo é uma busca obsessiva por fazer tudo de forma impecável.
E a grande realidade é que isso, embora assim, pareça uma grande qualidade, uma grande virtude, isso pode tornar uma armadilha na vida de muita gente. Por quê? Porque isso o perfeccionismo nos leva a procrastinar, essa que é a realidade, ou até mesmo de paralisar por medo de não atingir um padrão impossível. A gente vê isso na Bíblia, pastor, vê. Por exemplo, lembra do caso de Marta? Exatamente. Marta é um exemplo de alguém que se preocupava demais em fazer tudo perfeito. Enquanto Jesus visitava a sua casa, ela estava ocupada com os preparativos, enquanto a sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta, a Bíblia diz que ela ficou ansiosa. E porque ela ficou ansiosa, ela ficou sobrecarregada. Mas Jesus a lembrou do que era realmente mais importante. Você pode ver isso em Lucas capítulo 10, versículo 41 a 42. Jesus disse para ela: Marta, Marta. Sabe quando você quer chamar a atenção de uma pessoa e você chama o nome 2 vezes? Foi isso que Jesus fez. Ele disse assim: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Sabe o que a gente aprende aqui com Marta? Sabe o que a gente aprende? Qual é a lição que a gente pode extrair? É que em vez de buscar a perfeição, em vez de buscar o perfeccionismo, nós devemos priorizar a nossa relação com Deus. Talvez você esteja aí diante de uma provação e você está se ocupando tanto que você deixa de fazer o essencial, que é exatamente priorizar a sua intimidade com Deus. Parece uma qualidade, certo? Fazer tudo tão perfeito, mas cuidado, porque isso está levando você a procrastinar o seu momento com Deus, está paralisando você em relação à sua fé, porque você tem, na realidade, certo, um medo, certo, de não atingir, certo, um padrão impossível de se alcançar. E aí você fica sobrecarregado, você está sobrecarregada igual Marta. É preciso descansar em Deus, é preciso quebrar ciclo de rotinas, que muitas vezes você está se estressando e sobrecarregando a sua vida diariamente. Você quer ver um outro inimigo terrível que eu considero? Sobrecarga emocional. Exatamente, isso aqui é outro inimigo. Cuidado com a sobrecarga emocional nos momentos das provações da vida. Exatamente, eu estou falando para você, gente, os piores inimigos que eu vejo na vida de muita gente. Além de eu ver na Bíblia, porque você vê que eu cito um personagem bíblico sempre que eu falo uma chave, eu vejo na vida de muita gente também. A sobrecarga emocional, situações difíceis como perdas, conflitos, pressões, isso podem sim gerar uma sobrecarga emocional, deixando você mais ansioso, deixando você mais estressado, ou até mesmo, gente, desesperado. Essa carga pesada pode realmente dificultar as tomadas de decisões na sua vida, porque você se sente esgotado e sem força para seguir em frente. Será que tem alguém na Bíblia assim? Tem. A Bíblia nos mostra o exemplo de Elias. Elias experimentou uma grande sobrecarga emocional após um dos momentos mais altos do seu ministério. Olha que coisa! No momento mais alto do seu ministério, a vitória sobre os profetas de Baal em 1 Reis, capítulo 18. Logo depois, ele fugiu para o deserto, temendo a ameaça da rainha Jezabel. Em sua exaustão, ele chega a pedir que o Senhor lhe tirasse a vida. Você vê isso em 1 Reis 19, versículo 4. Mas, no entanto, sabe, gente, Deus cuidou dele.
Deus cuidou dele, proporcionando para ele descanso, proporcionando alimento, uma nova relação, exatamente, uma nova revelação também da sua presença. O que a gente aprende com a história de Elias? Sabe que mesmo no momento do nosso esgotamento, talvez você esteja assim, pastor, estou realmente esgotado, pastor, eu estou esgotado, eu estou sobrecarregado emocionalmente. Ei, Deus te sustenta neste momento. Deus renova as tuas forças. Você não pode alimentar esse inimigo, as sobrecargas emocionais. E como é que eu posso vencê-lo? Descansa em Deus, confia em Deus. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu vou orar por você para que o Senhor te ajude, para que o Senhor te dê força, para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida e principalmente vencer esses inimigos no momento da provação, em nome do Senhor Jesus. Portanto, vença o medo do fracasso, vença a insegurança, assim como Moisés, vença o perfeccionismo, exatamente como Marta, e vença a sobrecarga emocional, como Elias. E o primeiro, não se esqueça, né? Vença o medo do fracasso, como Pedro, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, mas antes de eu fazer essa oração, se você está aqui pela primeira vez no canal, recebeu essa palavra, gente, se inscreve aqui no nosso canal. Tem um botão que tem aqui embaixo que está escrito assim, inscreva-se. Clica nele agora aí, exatamente, clica no inscreva-se. Se inscreve aqui no nosso canal para você receber a palavra do Senhor e as orações todos os dias. Gente, todo mundo que está aqui com o pastor agora, deixa o like, deixa o joinha, aperta esse botão aqui embaixo, seus abençoados, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos orar com muita fé, tá bom? Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre você e que você vença esses inimigos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Olha, um forte abraço. Compartilhe esse devocional com as pessoas que você ama. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Ah, pastor, eu conheço. Envie agora para essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar agora na tela final uma palavra de Deus. Deus vai continuar falando com você. Clica agora aqui na tela final e que Deus te abençoe.